Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre comportamentos diferentes entre os cônjuges, os conflitos que isso pode causar dentro de um relacionamento e as formas de vocês transporem essas dificuldades. E mais, como que vocês podem se somar. As diferenças, em vez de serem subtraídas, elas se somam até se multiplicam. Então, como é que vocês podem chegar a um relacionamento extraordinário, sem tanta confusão e extraindo o melhor de vocês? Então, muito bem. Vamos lá. Quando a gente casa, encontra na outra pessoa, isso é muito comum que aconteça, as diferenças, e isso nos atrai. Então, por exemplo, eu sou talvez mais acelerado, eu vou buscar uma pessoa que seja talvez mais branda, mais quieta. Eu sou mais extrovertido, ou até excedente nessa questão, eu procuro uma pessoa que talvez seja introvertida. Só que no decorrer que vai passando, uma vez que nós vamos para o relacionamento conjugal, isso é muito bom, até que começa a dar certas confusões, certos conflitos, e aquilo que atraía é muito natural que passe, de certa forma, com a intimidade crescendo, ela pode virar divergências e divergências fortes, a ponto de o pessoal falar, vou me separar, e usam aquele termo, incompatibilidade de gênios. Eu sou contra o divórcio, sob qualquer pretexto. Enfim, então a gente precisa sim enxergar o outro com outros olhos, e essa é a missão desse conteúdo aqui. Então, para a gente embasar até por uma metodologia, por técnica, por coisas científicas aqui, nós somos concebidos de maneiras diferentes. Cada pessoa, cada cônjuge que entra no relacionamento, isso a gente já falou em conteúdos passados, nós vamos para o relacionamento com uma história de vida do passado, e nós temos as nossas habilidades. Deus nos colocou habilidades, capacidades, virtudes, e o nosso jeito de se comportar. Por quê? Porque ele tem um propósito nas nossas vidas. E dentro do casamento, unem-se duas pessoas, e cada casal, ele forma uma unidade. Porque eles são, a partir do casamento, eles são uma só carne. E aí, unem-se tudo isso, toda essa parte de comportamento. William Marston, que foi um psicólogo inglês, ele fez diversas pesquisas e dividiu em 4 tipos de comportamento. E aqui que nós vamos trabalhar em cima disso, para identificar as diferentes facetas de um comportamento com o outro. Então são 4. E aqui, já para a gente partindo para o conteúdo mesmo, pesado, eu queria que eu vou até fazer uma dinâmica aqui com vocês, e eu vou virar a minha câmera, e eu quero que vocês identifiquem, através de palavras, o perfil de vocês. Eu vou virar aqui, e tem aqui na tela do meu notebook, eu vou aproximar, e eu queria que você pensasse, eu vou falar nas características, e você pensasse em si, qual quadrante você se encontra pelas características aqui. Então, nós temos aqui o vermelho, que nós temos as seguintes características. Você é uma pergunta, determinado, independente, prático, decidido, autoconfiante, competitivo, firme, audacioso. Se a maioria dessas características você identificou em si, anota aí, vermelho, tá bom? Então, vamos lá, determinado, independente, prático, decidido, autoconfiante, competitivo, firme, audacioso. Se você se identificou com a maioria dessas palavras, marca aí vermelho na sua mente, ou até mesmo num papel, numa caneta. Tem o amarelo, que é o quê? Persuasivo, estimulador, entusiasmado, alegre, simpático, otimista, comunicativo e relacional. Você se identifica com a maioria dessas características? Ah, Mário, mas eu estou identificando também com o vermelho. Isso é normal? Sim, pode ser normal. Mas depois você numera qual que vai ter maior quantidade de características, tá bom? Muito bem, então vamos lá. O verde, colaborador, leal, calmo, equilibrado, respeitador, conciliador, constante e planejador. Se você tem a maioria dessas características, anota aí, sou verde. Vamos ao azul, preciso,
analítico, detalhista, organizado, lógico, sistemático, autodisciplinado e cauteloso. Se você faz parte dessas características, poxa, Mari, me identifiquei com esse cara aí, ó, analítico, detalhista, organizado, lógico, sistemático, autodisciplinado e cauteloso. Marca azul. Muito bem. Quem está aí, vai me falando. Você chegou a identificar? Coloca aí qual? Azul, mais verde, mais amarelo ou mais vermelho? Coloca aí para mim, para a gente dar sequência. E aqui eu vou começar a dar nomes aqui para vocês. E isso aí, nós vamos pautar essas diferenças de percepções, essas diferenças comportamentais por esses itens aqui. Então, coloca aí. Vocês estão vendo na tela e vê aquilo que faz mais sentido e coloca para mim aí o que faz. Se é vermelho, se é amarelo, se é verde ou se é azul. Os vermelhos, já adiantando até que vocês respondam, os vermelhos são os dominantes ou os executores. Os amarelos são os influentes ou os comunicadores, os comunicativos. Os verdes são os estáveis ou os planejadores. O azul são os conformes ou os analistas. E aqui nós já vamos usar aqui, eu vou inverter novamente para que vocês me vejam como é que você meio que talvez tenha se identificado. Vamos falar dos executores, dos dominantes. Eles são aguerridos, acelerados. Eles gostam de ter a decisão final de alguma coisa. Eles gostam de que as decisões deles sejam validadas. Eles são audaciosos. Eles gostam das coisas e as decisões rápidas. Ou seja, que as coisas que eles imaginam, que eles estão vislumbrando, aconteçam rapidamente. Eles não gostam de perder muito tempo. Eles são práticos. Quem já não teve contato, ou até mesmo você é assim, quem já não teve contato com esse tipo de pessoa? Determinado, é independente, é prático e quer rapidez na decisão. Inclusive é competitivo. Ele tem um nível de aceleração alto. Ele quer para agora. Então, esses são os executores, as pessoas que colocam as decisões, gostam de ter as decisões com elas. O que eu acho que é correto é que vai impulsionar. E são até aguerridos, agressivos em defender as suas posições. Identificou, talvez, você, a si mesmo, ou o teu cônjuge? Puxa, pera lá, mano. Então você está me falando que eles são decididos, eles gostam de ter a última palavra, eles gostam de focado em objetividade. É isso mesmo? Justamente. Ou você ou o seu cônjuge. Então, são acelerados, gostam de ter as respostas. E até, de certa forma, ficam ofendidos por receber, talvez, críticas ou as pessoas nem seguirem a opinião dele. Talvez você já tenha se identificado, então é por isso que eu me irrito, ou por isso que meu cônjuge se irrita quando talvez não leva as coisas que ele acha que é correto. Muito bem, vamos aos comunicadores, aos influentes, aquilo que é o amarelo. São pessoas que são otimistas, são simpáticas, gostam de estar na companhia de pessoas, gostam de estar sendo simpático com elas, sendo alegres, comunicativos, totalmente relacional, emocional, tem decisões rápidas, porém decisões emocionais, uma decisão de compra, uma decisão de abraçar ou não abraçar uma pessoa, de falar ou não falar algo para alguém, muito emotivos. O vermelho, ele também toma as decisões com base no quê? Nos resultados. Porém, esse comunicador, esse influente, ele vai tomar suas decisões com base nas emoções. Visceral, algo que mexeu com ele, as emoções dele, ele vai decidir com aquilo. É aquela história, vai fazer compra com fome, esse comunicador, esse influente, ele vai comprar mais, porque ele vai usar as emoções, a fome, os sentimentos. Tá dando para entender? Essas pessoas, elas carecem de motivação, elas carecem de elogios, de validações. Ou seja, é onde essa pessoa chega, ela consegue aglutinar outras pessoas. Talvez vai organizar o churrasco, ele vai convidar todo mundo e todo mundo vai estar lá. Vamos agora imaginar o verde, que seriam os estáveis, os planejadores. São pessoas mais
pacatas, tranquilas, que têm o seu tempo de executar as coisas, são equilibrados, conciliadores, são constantes e extremamente planejadores. São bons ouvintes. São pessoas que, quando estão diante de outras, elas se calam e ouvem por horas outras pessoas. Eu até brinco, falo que esse tipo de, o planejador e o estável, ele tem uma placa na testa que fala desabafo. Eles têm paciência em escutar o outro. Tem muita paciência em escutar o outro. Tem o seu ritmo, não gosta de estabilidade, gosta de cenários onde sabe onde está pisando. Geralmente essas pessoas gostam de trabalhar em CLT, gostam de trabalhar ou concursado num trabalho público. Por quê? Gosta das coisas pavimentadas, onde eu sei onde eu estou pisando, que é calmo, tranquilo. Vamos falar agora dos analistas, dos conformes, que são pessoas que prezam por padrões, que são analíticos, que são precisos, detalhistas, organizados, disciplinados, gostam de serem cautelosos nas suas decisões. Então, por exemplo, na hora de comprar alguma coisa, eles vão na loja online, pegam todos os detalhes, demoram até para tomar uma decisão porque precisa coletar todos os dados, são criteriosos, obedecem muito bem às normas, às leis. Se for estabelecido algo dentro do relacionamento ou algo dentro da empresa, ele vai obedecer criteriosamente aquilo que foi estabelecido. Só que olha só, nós encerramos. Falamos dos executores e dos dominantes, falamos dos influentes, que são os comunicadores, falamos dos estáveis, que são os planejadores, e falamos dos conformes, dos analistas. Ou seja, cada um tem uma maneira de se comportar e ver o mundo com a sua lente. Vamos lá, e aqui eu vou explicar para vocês como é que se comportam. Digamos que você que me assiste, você que está aí do outro lado, é alguém a qual eu trabalho contigo e eu vou jogar uma caneta fora. Ela não está pegando, eu vou jogar fora. Eu vou fazer essa solicitação para que você jogue fora, ok? Então, vamos lá, aos executores. Eles são o quê? Determinados, práticos, decididos, ágeis. O que ele vai chegar? Ele vai chegar para você, vai citar seu nome. Joãozinho, Mariazinha, tudo bom? Ó, seguinte, ó, eu tenho essa caneta aqui, ó, eu tô meio apressado. Você consegue, ela não tá pegando, você consegue jogar no lixo? Beleza, valeu, obrigado. Olha a agilidade, focou no objetivo, focou no resultado. Quero jogar no lixo. Eu não vou perder tempo em conversa, nada. Eu tenho mais coisa para fazer. Olha, você faz isso aqui para mim? Beleza. Esse foi o executor. Rápido, prático, decidido, foco no objetivo. Vamos se fosse um comunicador. Se fosse um influente. Joãozinho, Mariazinha, tudo bom? Você tá bem? Como é que você tá? Olha só, eu fui viajar essas final de semana, ó. Quer ver minhas fotos com a minha esposa? Tava com meus filhos, aí foi uma barata e tal. Enfim, pô, e aí, o que você fez de final de semana? Como é que foi e tal? Olha, eu tô combinando um churrasco, cara, vou te convidar no final de semana, tudo bem? Só que é o seguinte, eu tenho essa caneta aqui, ó. Você pode jogar ela no lixo pra mim? Beleza? Tamo aí junto, ó. Sabadão vai ter churrasco lá. Eu vou te mandar um zap, beleza? Beleza. Olha como é que foi a diferença. Foi comunicativo, envolveu a pessoa, já viu algo para ficar junto mais para frente no final de semana, convidou para perto e depois pediu para fazer. Colocou as emoções, falou da família. Tá dando para entender as diferenças? Um mais direto, assertivo, rápido, até agressivo, até na agilidade. Outro envolveu as pessoas. Tá dando para entender as diferenças? Vamos lá. Agora eu vou simular um planejador ou um estável solicitando para você. Oi, tudo bom, Mariazinha, Joãozinho? Eu não quero te atrapalhar, não. Eu te atrapalho? Então, eu preciso... mas é só se não for te atrapalhar, tudo bem? Eu preciso jogar essa caneta fora. Se não for te atrapalhar, você pode fazer isso por mim? Por favor, mas pode ser no seu tempo, tá bom? Não precisa ser agora, tal. É que eu tenho algumas coisas para fazer, mas eu não quero te atrapalhar, não. Pode ser no seu tempo, tudo bem? Olha só,
O estável planejador, ele tem o tempo dele de fazer as coisas. Então ele preza muito pelo tempo das outras pessoas. Ele vem com uma voz amena, acolhedora. Ele tenta entender que ele sabe, como ele não gosta de ser incomodado, tirar a estabilidade dele, que ele está se concentrando nisso. O que ele pede? Você pode ver que ele tem um cuidado para falar, é apaziguador, ele vem falando baixinho, não quero te atrapalhar, pode ser no seu tempo, porque essas coisas são importantes para ele. Porque ele tem o planejamento dele, e qualquer coisa que venha de imprevisto incomoda esse tipo de coisa nele. Então, se ele é o causador, ele toma todo o cuidado. Tá dando para entender? Ele tem o tempo dele e ele não gosta de interferir no tempo dos outros. Ele tem o planejamento e não gosta de ferir o planejamento dos outros. Ele gosta do ambiente estável. Faz sentido? Agora vamos falar dos analistas e dos conformes. Oi, Mariazinha. Oi, Joãozinho. Tudo bom? Seguinte, eu preciso jogar essa caneta fora, tá? Só que é assim, como ela é de plástico, eu preciso que você jogue no lixo correspondente de reciclado, tá? Olha, se você entrar aqui no corredor, virar à direita, depois virar à esquerda, depois vai ter uma porta, você abre e logo você dá mais 10 passos, à esquerda vai ter um lixo de reciclado de plástico, tá? Aí você lê lá, plástico, e aí você joga essa caneta lá. Tudo bem? Beleza. Valeu, porque eu tô meio atropelado aqui, tô meio ocupado. Valeu mesmo pela ajuda. Olha o nível de detalhamento deste cidadão. Ele deu detalhes, ele foi preciso, ele sabia o caminho, onde virava, em que a porta abria, em que lixeira jogava. Ou seja, organizado, sistemático, disciplinado, porque talvez foi uma determinação da empresa, ou até mesmo valor alto de preservação do meio ambiente. Ou seja, ele foi criterioso, organizado, lógico, preciso, sistemático, cumprindo regra, obedecendo seus valores. Se uniu de muitos detalhes, ele tinha todos os detalhes na cabeça. Onde virava? O comprimento do corredor, talvez, a lixeira correta. E aí o que acontece? Agora, mistura tudo isso dentro do seu relacionamento. Você acha que na medida que vai passando o tempo, você acaba não se ferindo ou machucando ao outro se vocês não entenderem? E aqui eu quero chamar a responsabilidade. Vocês que têm acompanhado os meus conteúdos, eu quero, antes de a gente entrar agora no cruzamento entre um perfil e outro, para esclarecer e para que você verdadeiramente entenda o porquê acontece o conflito e para evitar, você precisa ser autorresponsável. Não adianta nada você estar vindo aqui, pegar esse conhecimento, legal isso aí, poxa, fez sentido. Só que você começar a cobrar o outro para mudar. Gente, ninguém muda ninguém. Não adianta você cobrar o outro. Isso é conhecimento para que você olhe para dentro de você e mude você. A palavra disso aqui que nós vamos tratar agora é flexibilização. O que é isso, Mário? É você entender o outro do jeito como ele pensa, entender o outro, quais são os receios dele e modular a sua comunicação, entender como ele é. E aqui todo mundo pensa, por que dá incompatibilidade de gênios? Porque eu acho que o meu cônjuge tem que pensar igual. Ele tem que agir da mesma forma, ele tem que se comportar do mesmo jeito que eu, ele tem que falar da mesma maneira que eu, senão eu vou me sentir ofendido. E o que acontece? A autorresponsabilidade, a responsabilização, ela te afasta da dor. Porque o que causa dor? A vitimização. Quando eu me coloco numa posição de vítima, mas eu sou estável, ou eu sou conforme, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o outro não me entende, não, tá errado. Porque você não consegue mudar o outro. Esse conhecimento você precisa colocar no seu coração e aprender. Puxa vida, eu sou desse jeito. Acho que meu cônjuge é do outro. Então, como é que eu posso começar a agir para que essa comunicação, para entender o comportamento e a gente afine a comunicação? Agora, olha que coisa mágica. Se você e o seu cônjuge começarem a juntos
fazerem essa flexibilização. Que relacionamento será esse? Vocês passarão a não enxergar mais conflitos, ou uma quantidade muito grande de conflitos, vai diminuir consideravelmente, e vocês vão enxergar em situações diversas na vida de vocês, que vocês podem ser complementares. E sendo complementares, cada um pode atuar em uma área específica no relacionamento. E isso vai ficar muito bem claro nessa live. E foi para isso que eu criei, para que vocês entendam e descortinem, para que o seu relacionamento fique cada vez melhor, diminuindo os conflitos, eliminando os conflitos. E inclusive esse pensamento de que, não está conseguindo agir como eu ajo, eu vou partir pro divórcio. Pelo amor de Deus, não existe essa possibilidade, tá? Vamos lá, vamos começar. Digamos que você ou seu esposo seja executor, dominante, rápido, decidido, gosta de ter as decisões na mão. E o outro cônjuge, ou até mesmo ou o seu cônjuge, ou você, seja estável planejador. Qual que é a grande chance de conflito? O tempo que as coisas acontecem. Um é acelerado, quer as coisas resolvidas num estalo de dedo, e o outro é planejado. Talvez um quer empreender e o outro quer a segurança dos benefícios que uma empresa pode dar, da estabilidade de um concurso público que pode dar. Então, um vai ser acelerado, o outro vai ser mais o quê? Querendo as coisas mais no seu tempo. Vamos a um exemplo. Digamos que a mulher seja mais acelerada e o marido mais planejador, faz as coisas no seu tempo. Então, ela está em casa, digamos, queimou uma lâmpada. E aí ela fala para o marido. Então ela fala para o marido, fala, olha, queimou essa lâmpada. Quando ela fala isso, o que ela está pensando? Ela já está pensando na troca da lâmpada. Ela já está pensando na luz funcionando de novo. O que o marido que foi acionado, se ele está fazendo alguma outra coisa e ele tem o tempo dele executar isso, você acha que ele vai fazer isso na hora? Não. Eu não vou deixar o que eu estou fazendo, que eu me planejei para fazer isso agora. Olha o conflito aí. Tá dando para entender? Ela quer a coisa resolvida e ele vai ser no tempo dele. Só que isso é um exemplo só. Só que à medida que vai passando, vai se acumulando coisas e coisas e coisas e coisas nesse sentido. Ela quer na velocidade que ela imagina, cara, resolutivo. Ela quer ter a razão das coisas e ele no tempo dele. Confusão no ritmo. Ela, nesse caso aí, ela tem a tendência de centralizar o quê? As decisões. As decisões. E se ela não vê que o marido tem uma posição mais planejadora e que talvez pelo planejamento dele, as decisões do casal, do relacionamento podem ser melhores, o que acabou acontecendo? Vem um posicionamento de egoísta, ou até mesmo de sobrecarregar atividades dentro dela, porque só ela tem as decisões, ele não dá opinião no tempo hábil, acaba acarretando e trazendo as atividades do lar para dentro de si. Eu estou dando alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. E claro que esses exemplos que eu estou dando, existem mais, tá? Que eu trato dentro do meu curso, tá bom? Vamos lá. Os influentes, que são ou os comunicadores, ou os conformes. Esse cruzamento, tá bom? Os influentes, eles são comunicadores. Eles gostam de estar junto. E os conformes é o contrário. Eles gostam de estar mais na deles, mais em casa, mais isolados. Um exemplo, na festa. O comunicador e o influente está conversando com todo mundo. Está fora da mesa, está dando risada, esse negócio todo tal. Já o conforme e o analista, ele vai estar na mesa quietinho. De preferência ainda longe das caixas de som, porque ele não gosta de ficar no barulho. Ou seja, a diferença principal desses dois tipos de comportamento é: um carece das pessoas, de falar com as pessoas, de influenciar as pessoas. O outro gosta de ficar mais isolado. Enquanto o comunicador ele é expansivo, é espontâneo, o analista e o conforme ele é calculista. Ele calcula tudo. Entende? Onde o comunicador, o influente, ele é visceral, é pelas emoções, o conforme, o analista, o que é? Ele vai tomar as decisões dele, não pautadas pela emoção, ele é frio e calculista. Ele vai pegar todos os detalhes. Só por aí
nas decisões do casal, o que vai acontecer? Um é mais emoção. Um vai falar pro outro. Puxa vida, você viu a nossa amiga, tal, ela está precisando de ajuda, não sei o quê, e se emociona com ela, e faz isso, e pinta, e borda e tal. Só que, se for o marido que for analista ou conforme, o que vai fazer? Mas ela chegou nessa situação por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Calculista. Mas você não tem sentimento, você não tem coração. Digamos que vai decidir na compra. Um vai decidir por emoção, o outro vai decidir e lentamente colhendo todos os detalhes de um item. Aí um fica falando, mas você decide. Para que você está encontrando pelo em ovo? Mas vamos comprar isso logo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não, tem que ver todos os detalhes. Tá dando para entender a raiz de muitos conflitos em casa? Mas de novo você não quer ir comigo? Que custa? Eu quero ir lá no shopping fazer isso. Às vezes não é para comprar nada. Às vezes é por estar perto de outras pessoas. Só que aí o analista conforme quer estar distante disso. Por isso que precisa ter flexibilização. Todos precisam flexibilizar, entender um ao outro. Isso aqui é parte de um material, de um conteúdo que pode fazer isso. Vamos lá. Os executores, os dominantes com os comunicadores ou influentes. Ambos, eles são acelerados, generalistas. Só que um foca no resultado e o outro foca em manifestar as suas opiniões, geralmente emocionais. Foco no resultado e outro foco nas pessoas, ou seja, nas emoções. Então, o que acontece? Eles são até próximos na questão de ser acelerados, só que as decisões são por motivos diferentes. Eles são acelerados, pensando em pessoas, gostam de mudanças, tratam com facilidade isso, porém, um é foco no resultado, acelerado com foco no resultado, e o outro nas pessoas. Então, se a minha decisão é para resolver alguma coisa, ou para comprar alguma coisa, e que difere e está desassociando as pessoas a sentimentos, olha o conflito aí. O dominante, o executor, ele é totalmente focado a tarefas. O influente, o comunicador, é focado aos relacionamentos. Então, o comunicador, ele precisa ser muito direto com o dominante executor. Ele vai ter que falar muito. Por quê? Porque o influente, o comunicador, ele tem uma intuição muito grande. Ele tem uma criatividade muito grande. Então ele começa a divagar, o que causa irritabilidade no executor e dominante. Porque o dominante executor é rápido, mas não divaga, cara, não divaga. Você tá viajando, e aí começa a colocar as emoções, começa a chorar ou rir. Fala, não, foca na solução. Vamos lá. Digamos que é um casal que seja influente comunicador e um estável e planejador. Os dois, eles tendem a conversar bastante, né? Eles gostam de um ouvir o outro. Os dois são voltados para pessoas e relacionamentos. Enquanto o influente e o comunicador, ele não gosta de rotina, e aí que está a diferença. O estável, o planejador, ele gosta das coisas tudo certinha. E aí tá uma confusão horrível. Por quê? O comunicador e o influente, ele gosta de coisas dinâmicas. Às vezes tá programado uma coisa, ele viu outra coisa mais legal, ele vai para cima. Só que isso pro planejador, estável / planejador, é a morte. Por quê? Ele já fez o planejamento, ele já colocou tudo na cabeça, tudo o que ia acontecer. Daqui a pouco vem o marido e a esposa, cara, e muda tudo. Isso é o maior ponto de conflito entre esses dois perfis de cônjuges. Um gosta de dinamismo. Às vezes no mesmo lugar já quer ir para o outro. Para o planejador e para o estável, isso é inconcebível. Tá dando para perceber? Muito bem, vamos agora para o estável planejador e o analista conforme. Os dois gostam de método e gostam de cooperação. Então um planeja, outro busca os detalhes, os dois tendem a ser assertivos. Então, você é muito correto na vida íntima e tal. E os dois demoram a tomar decisões. Pensa o seguinte, um planeja demais e o outro colhe detalhes demais. Todos os dois querem fazer as coisas muito bem certinhas. O que ocasiona isso? Esse casal perde muitas oportunidades boas.
Por quê? As oportunidades, elas são careca. Então elas passam, mas eu preciso dos detalhes. Ah, mas não, eu preciso planejar. E se não acontece isso, eles não tomam decisões. Então, talvez a compra de um bem, de uma casa, uma ótima oportunidade, mas não. Imagine um carro, uma casa que está muito barato, né? Às vezes o cara vai para o estrangeiro e o cara quer se desfazer daquilo. Não, eu tenho que planejar, eu tenho que ver a conta bancária, eu tenho que ver os detalhes, que modelo do carro que é, onde é que é a casa. Tudo isso é importante? É. Mas é um nível de planejamento tão alto, é um nível de detalhamento tão alto que eles perdem oportunidades. E isso gera conflito. Se por um lado evitam os riscos, por outro lado perdem oportunidades. Muito bem, vamos agora falar dos executores. Eu sei que é muita coisa, mas tá dando para vocês verem, se identificarem em algumas situações, os executores dominantes e os analistas conformes. Ambos, eles são focados em resultado, certo? Gostam de ser produtivos, gostam de valorizar as escolhas racionais. Só que um é rápido. Racional é lógico, para mim isso aqui é evidente. Vai assim, rápido. O outro já é o freio. Por quê? Ele gosta de resultado, mas resultado de qualidade. Ele vai buscar detalhe. Ele vai buscar o que pro executor dominante é pelinho ovo. Mas pra que tá fazendo isso? Eu quero agora, uma decisão agora. Um traz a estratégia, o outro analisa a viabilidade, certo? É muito bom quando somadas, vocês estão entendendo? É muito bom quando vocês se somam. Porém, um quer rápido, realiza, cara. Pra que tá trazendo tanto detalhe? Isso aqui tá insignificante. Vai. A decisão precisa sair agora. Mas pra que vai pesquisar mais uma loja, criatura? Clica, chato. Para de ser chato, cara. Vamos partir agora para perfis iguais, pra gente acabar isso e ir pro nosso indo pro nosso final. E quando os dois são executores? E quando os dois são dominantes? Vocês já vão entender. Os dois querem brigar, os dois querem discutir pela decisão final. Os dois querem ter, cada um do seu lado, a última palavra. Isso vai ser uma loucura. Se ninguém ceder, é uma briga eterna. Ambos têm necessidade de controlar e comandar as situações. Não, mas a minha posição é melhor. Não, mas você não está entendendo. A minha decisão é melhor. Tá dando para entender? Por quê? Cada um tem o mesmo perfil de comportamento. E aí fala, não. É incompatibilidade de gênios. Então é prova de que os iguais, eles também não se atraem. Ou seja, eles querem sempre agilidade. Isso, eles fecham certinho. Porém, cada um quer ter a decisão. Se eles pensam diferente, já está feito a confusão, o conflito. Vamos lá, os dois comunicadores, os dois influentes. Não falta assunto. Falam, são impulsivos, são viscerais. Porém, as decisões desses dois, elas são impulsivas, elas são baseadas na emoção. Tá emocionado ou foi de encontro à necessidade, começa a chorar ou começa a rir e os dois juntos tomam decisões que depois se arrependem. Por quê? Porque tá tudo na emoção, tá tudo, não tem alguém, são comunicadores, são pessoas vivas, são emocionais, tudo isso, mas não tem alguém que planeje, não tem alguém que analise os detalhes, ou seja, tudo de uma maneira impulsiva. Geralmente, esse casal tem problemas financeiros, não conseguem tomar decisões racionais, é muito por emoção e quando vai ver a conta já está no negativo. Ah, ajudou esse, ajudou aquele, comprou isso porque aquilo me deixava alegre, né? Me tirava da tristeza. Tá dando para entender? Outro ponto de contato, outro ponto de conflito, aliás. Os dois gostam de ser o centro da atenção. E aí começa a disputar a atenção dos outros. Ciúme da atenção. Então, você é um desse, você tá lá na festa, tá dando atenção mais pro seu marido ou pra sua esposa. Você fica todo mundo... Mas por quê? É um ponto de confusão. Várias brigas podem acontecer por conta disso. E se os dois for planejadores? Planejadores estáveis vão ser bons planejadores. Vão ser focados na emoção dos outros. Tendem sempre ser amigáveis, principalmente um com o outro, né? Não disputa, controle e tudo mais. Porém, tem dificuldade de tomar decisão, desde as pequenas coisas.
Porque tem que planejar, tudo tem que estar muito bem planejado. O almoço tem que estar, as pequenas coisas e as grandes coisas. Aonde está o ponto de conflito? Eles, na verdade, planejam tanto, e se os dois fizerem planejamentos diferentes, eles vão brigar em seus planejamentos. Exemplo típico, um falou que ia no mercado, o outro se planejou para aquilo. Aconteceu imprevisto e aquele cônjuge que teve o imprevisto não avisou com antecedência, ao chegar já está o circo armado. Outra questão, se os dois são assim, um não concorda com o outro, vai guardando, um não concorda com o outro, vai guardando, um não concorda com o outro, vai guardando. Vai chegar uma hora que um dos dois vai explodir de tal maneira, o outro não vai entender. Por quê? Os estáveis e os planejadores, eles têm a fama de engolir sapo. Para que o ambiente fique estável, ele abre mão das coisas dele, do que ele acha correto, daquilo que ele entende que é correto, para que o ambiente seja agradável. Só que ele vai acumulando de tal forma, acumulando, se negando. Chega uma hora que o copo enche, e aí parece que eles são tratores. Parece que eles estão, meu Deus, mas o que está acontecendo? Ele está doente, surtou. É justamente isso. Então, geralmente, esses perfis, eles engolem sapos no trabalho e soltam os cachorros dentro de casa, que são as pessoas às quais eles mais confiam. Imagina os dois sendo desse jeito. E, para finalizar, os dois analistas e conformes demoram muito para tomar qualquer tipo de decisão. São detalhistas, são organizados, meticulosos. Então, eles têm que pegar todos os detalhes, tudo tem que estar planilhado, tudo tem que ter base, tudo tem que ter um método já estabelecido e de sucesso no mercado, no mundo. Aonde podem surgir os conflitos? Em relação à crítica. Esses analistas e conformes, eles não gostam de receber crítica. Porque eles estudam tanto, eles pegam todos os detalhes, e quando recebem uma crítica, rapaz, eles afloram, são perfeccionistas. Não, eu sei o que eu tô falando. Você tá me criticando por quê? Então, quando houve a crítica um do outro, e aí são os dois nesse tipo de comportamento, nesse perfil de comportamento, eles começam a se atacar em críticas, e o que acontece? Acentua o nível de conflito. Não porque nunca você me dá razão, porque eu já vi isso, já vi aquilo, esse negócio todo. E todas essas pessoas que têm esse perfil, eles são críticos, porque eles se criticam a si mesmos. Então tudo que os outros fazem, eles também criticam. Se tiver uma vírgula fora, mas não porque eles são chatos, esse negócio, é porque eles querem qualidade extrema. Só que eles estão no mesmo perfil. Em perfis diferentes, tem perfil, cara, mas por que você tá encontrando pelo em ovo? Mas eles são os dois, então os dois se criticam. Tá fazendo sentido. Agora, de tudo isso que nós falamos, talvez você tenha identificado conflitos nos exemplos que eu dei, talvez você vestiu a carapuça. Puxa, isso aqui acontece. Você ficou sabendo qual que é talvez o teu perfil próximo, qual que é agora a tua missão. Começar a enxergar primeiramente você dentro da relação. Como que você é, como que você responde. E entender que o seu cônjuge, ele responde completamente diferente. Por quê? E aí vamos recapitular. Não é só os estilos de comportamento que são diferentes. As coisas vão se somando, gente. Junta as crenças de família, tudo que o teu cônjuge, tudo que você já viveu na vida, o que você ouvia na sua casa, o que você ouvia de papai e de mamãe, você trouxe para o teu relacionamento. Junta-se a isso aos seus comportamentos, aquilo que Deus já te colocou em você. Isso já somou. Ou seja, tudo que dá dentro de você, de uma maneira diferente, também está no teu cônjuge. Só que o que acontece? Eu vejo todo mundo apontando o dedo pro cônjuge e falando, a culpa é sua. Enquanto você tiver essa postura, nada se resolve. Primeira coisa, você tem que entender a si. O que me machuca? O que, na verdade, é o meu comportamento? Eu sou planejador? Eu sou estável? Eu gosto das coisas tudo certinha? Então, o acelerar da minha esposa, do meu esposo, tira a minha base. Isso me irrita. Opa! Se eu gosto das coisas mais planejadas, pra quê que eu vou gerar confusão? Fica mais fácil, claro. Meu amor, eu te explicar, me sinto mal, assim, quando você fala.
Você quer... eu me sinto incomodado quando você quer acelerar, talvez tomar algumas decisões que a gente não planeja. O seu papo muda, você começa a flexibilizar e trazer o seu amor, o seu cônjuge pro seu lado. Você muda o jogo. Só que enquanto você estiver apontando para ele, falando que não é você, tudo vai continuar do mesmo jeito. Primeiro, entenda você. E com tudo isso que nós estamos falando, você passa a começar a entender o outro. Mário, mas eu vou ter que abrir mão sempre das minhas coisas? Não é abrir mão totalmente, mas você dá meio passo para trás e faz com que o seu cônjuge entenda que ele também precisa dar meio passo para trás. Como isso, Mário? Explicando do jeito que você é. As pessoas só brigam. Os casais só brigam, mas não fala daquilo que efetivamente machucou. Olha, o seu jeito acelerado, a sua agressividade, digamos que eu estou falando com um executor, um dominante, esse seu jeito de acelerar, isso me machuca. Parece que você está sendo agressivo comigo. Um executor, um dominante, talvez ele fale alto, talvez ele expresse uma afeição e a forma de falar de raiva, porque ele quer rapidez. Só que para ele, fala, você tá de besteira. Ele vai falar isso, você tá de besteira, mas eu nem fiz isso. Não era para você ter ficado assim. Por quê? No comportamento dele, de resolver, de ser assertivo, até de ser agressivo, não foi muitas vezes para te agredir, mas para fazer valer a decisão dele. Tá dando para entender? Então isso tudo é entendimento que você precisa ter de você e do outro. E a partir do momento que você fala do que você sente pro teu cônjuge, em vez de brigar, fala, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim. Não acuse, fale de como você se sente. Quando acontece alguma coisa, digamos assim, você é uma esposa que precisa ser trocada a lâmpada, e o teu marido não faz, por exemplo, voltando ao exemplo lá do começo, meu amor, quando você faz isso, eu me sinto mal, porque talvez eu preciso dessa lâmpada funcionando e tal, mas parece que você, agindo dessa forma, eu me sinto desprezada. Eu me sinto que você não está enxergando as minhas necessidades. Quando você age dessa forma. Ou seja, você fala para o outro como você se sente com aquele comportamento que é nato dele. Ou seja, é diferente, só que os casais, eles vão defender as suas próprias questões. Porque você tocou a lâmpada, porque é isso, é que é só que eu que vejo, que é assim, 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 você é muito lerdo. Os cônjuges se atacam. Fale de você. E falando dos seus sentimentos, falando das suas tristezas, das suas dores, que é causada pelo comportamento do outro, você vai estar ensinando o outro, porque ele te ama também. Olha, quando você faz isso, quando você se comporta desta maneira, eu me sinto assim. E geralmente você se sente mal. O contrário também, você pode falar o bem, meu amor, muito obrigada, muito obrigado, você fez isso por mim, achei fantástico. Você está orientando o seu cônjuge a agir dentro de um comportamento que é bom para você. Agora, se você agir sempre como vítima, achando que o outro é que está errado, você não vai mudar, não vai conseguir mudar ele. Mude você. Indique os caminhos para que o seu cônjuge faça da maneira correta. Haja da maneira correta. Expresse como você está se sentindo. Isso, sabe o que é? É flexibilizar, você entender, passar a entender que o marido que seja executor, dominante, que seja até agressivo, ele não tá... Será que ele está falando isso porque tá bravo mesmo? Tal? Geralmente parece que esses caras são bravos. Assim como um chatão, um analista, um conforme. Pô, mas pra quê? Porque é uma necessidade de ter detalhe, porque é uma necessidade de estar rápido, porque é uma necessidade de planejar, porque é uma necessidade de falar com as outras pessoas numa festa. Ah, mas você lá na festa ficou falando com Deus e todo mundo. Mas tu é o chato de galocha. Você fica lá na mesa lá, tá tudo bem pra você. Você não gosta de estar em muita vuvuca? Ok, mas deixa o outro lá. O que te faz ficar até com ciúmes é uma insegurança tua. Principalmente, né, nesse caso aí, se ele não deu razão, nunca deu razão. Por que você tá encucado ou encucada com isso? Tá dando pra entender? Existem necessidades diferentes dentro dos comportamentos. E enquanto você não descobrir o que é a tua essência, e não começar a descobrir o que vai também no coração do teu cônjuge, cara, nunca que vai acabar o conflito. Então, se é você que precisa se salvar, porque aquele que se salva primeiro, salva tudo. Se é você que está entendendo tudo isso, então leve para o seu casamento.
Então o que acontece? Responsabilize-se. Não entre na vitimização. Ele não me enxerga, ela não me enxerga. Não tem razão. Não dá razão. Mas isso e aquilo. Não vê os detalhes. Mas porque toma decisões precipitadas. Porque toma decisão pela emoção. Porque isso, porque aquilo. Não, porque a conta bancária nossa tá no vermelho por conta dele. Gente, se responsabilize. Conheça-se. E aprenda a conhecer o outro. E ensine o outro a dar um meio passo para trás. E dê também meio passo para trás. Isso é flexibilização. Isso é valorizar o casamento. Isso é valorizar a si próprio. Isso é valorizar o seu cônjuge. E eu tenho certeza, vocês que estão casados, vocês se amam. E deixa de bobeira, deixa de besteira. Aprenda a somar. Talvez você é um executor junto com um executor dominante com um estável planejador. A decisão precisa ser agora. Dá na mão do cônjuge que é executor, ele vai tomar uma decisão, beleza. Mas não, precisa planejar melhor, precisa ter contato com as pessoas, um melhor contato com as pessoas. Então deixa na mão do quê? Do planejador. Então o executor, o dominante, ele se cala e entra em ação aquele o quê? Aquele cônjuge que é mais planejador. Gente, o resultado vai ser diferente, o resultado vai ser excelente. Se você é um analista, um conforme, que gosta mais dos detalhes, e vocês precisam ter uma decisão pautada nos detalhes, coloca ele para levantar esses dados. Ele vai estar na praia dele, vai amar. Só que se nesse casal precisa de alguém que fale bem com as pessoas, que seja vendedor, que precise persuadir as pessoas, coloque esse comunicador influente à frente. Por quê? O analista e o conforme, ele não gosta muito ele não tem essa habilidade de persuadir, de envolver as pessoas. Tá dando para entender. Então quer dizer que as diferenças, se vocês analisarem, perceberem dentro de si e dentro do outro, uau! Vai aflorar demais nos resultados. Quando vocês observarem a singularidade, a qualidade que vocês têm como indivíduos, como uma só carne, gente, ninguém segura vocês. Só que é mais fácil acusar o outro. É mais fácil eu me vitimizar. Mas ele, ela... Ei, parte pra ação, autorresponsabilidade no teu relacionamento. Autoconhecimento, conhecimento do outro. Então para de ficar... coitadinho, não. Olhe para dentro de si. Proponha mudanças de entender o outro. Pergunte, faça perguntas. O que te fez agir desta forma? O que te faz tomar essas decisões mais pausadas? O que te faz colher tantos detalhes? O porquê que você faz isso? É simples, gente. Comece a fazer perguntas. Questione os comportamentos. Não aponte os defeitos diretos. Pergunte. Se você não sabe, pergunte. Vocês conseguem tirar das diferenças tudo aquilo que vocês precisam para o relacionamento de vocês. Vocês se completam, só que vocês não conseguem enxergar isso nas diferenças. E isso dá um desespero, porque para onde que vai? Para o divórcio. Ele pensa diferente. Só que pensar igual também é desafio. Vocês viram aqui. Tá dando para entender? Então se responsabilize. Enxergue em você. Que estilo de comportamento? O que atende à sua necessidade? Também, aquilo que vem de contrário, tente entender, faça perguntas. Entenda o outro estilo de comportamento. Pergunte. Se vocês ainda quiserem aprofundar ainda mais, isso é só a uninha. É uma parte da análise de perfil comportamental que eu faço em casais. Onde os dois saem com um relatório, cada um sai com um relatório de quase 50 páginas. Onde nós vamos falar de todos esses estilos de comportamento, os medos, os receios, os valores, os tipos psicológicos, intuição, sensação, extroversão, introspecção. Ou seja, eu te dou ferramentas para que vocês se conheçam. Faça uma sessão devolutiva com cada um e depois uma sessão devolutiva com os dois. Que relacionamento fica isso, gente? Se vocês tiverem essa iniciativa. Só com esse conteúdo foi esclarecedor. Se você sair da vitimização para responsabilidade, para autorresponsabilidade, você já muda o jogo. Mas se você quiser aprofundar e acabar de vez com a maioria dos conflitos, vem pra cima, me chama no direct.
Vamos fazer uma análise de perfil comportamental de vocês dois e depois conciliar isso junto. Deu para entender? Resumindo, conheça o seu perfil de comportamento. Conheça o perfil de comportamento do seu cônjuge. Pare de vitimização. Pare de tentar mudar o outro pela força. Pare. Enxergue a você. Entenda-se a você. E extraia, através de perguntas, o entendimento do outro. E caminhe junto. Ok? Então, entenda-se. Entenda o outro. Entre na linha da autorresponsabilidade e tome as decisões necessárias. Se você precisar de mais ajuda, se você precisar de análise de perfil comportamental, se o seu casamento tá, me chama no direct que eu te encaminho tudo isso. E não só isso, tá? Depois, tudo isso que nós falamos, você pode levar para o teu relacionamento no trabalho. Também com as outras pessoas, inclusive com filhos. Também sou analista de perfil comportamental de crianças. Na verdade, é tendência de perfil comportamental. Então, é uma outra camada, depois a gente vai tratar dos filhos, mas precisou da minha ajuda, pode me acionar, ok? Eu estou à disposição para ajudar você a aprimorar o seu relacionamento conjugal, evitando preventivamente o divórcio, ou ajudar a restaurar, vocês assim se entenderem, a se autorresponsabilizarem e saber que existem diferenças, mas potencializá-las para que o resultado do seu casamento seja extraordinário. Eu vou encerrando aqui. Muito obrigado por você que acompanhou. Eu espero que esse conteúdo tenha tocado o seu coração, tenha de alguma forma te ajudado no seu relacionamento conjugal e que você coloque em ação. Precisou de ajuda? Vem comigo, manda mensagem no direct, eu tô contigo. Simplesmente, só vem. Então tá joia, gente? Vou me despedindo aqui. Um beijo do Careca, uma ótima semana pra você. Tchau, fui!